Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar um pouco em uma parábola que Jesus contou. Mateus capítulo 18, versos 23 até o versículo 35. Vamos ouvir a leitura. É um pouco longa, mas vamos ter paciência e ouvir com cuidado, ouvir com carinho a palavra de Deus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou uns dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus revele pelo seu Espírito a palavra aos nossos corações. Diz aí, no versículo 23, que Jesus contou essa parábola para comparar e destacar algumas verdades do reino dos céus, do reino de Deus. Então, essa história que Jesus contou, essa parábola que Jesus contou, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver comigo, tem a ver com os irmãos. Essa parábola do reino dos céus tem tudo a ver com a excelência do Evangelho, com a excelência da graça, da misericórdia e do perdão divino. E também tem a ver com a falência total do pecador diante de Deus. Jesus
vai ao extremo em sua história, a fim de ilustrar para nós a excelência do Evangelho. Jesus falou no perdão de uma dívida de 10.000 talentos. Um servo que devia 10.000 talentos estava insolvente. Jesus quis mostrar que a dívida era impagável. A pessoa não tinha com que pagar essa dívida colossal, monstruosa. Mas o que tem a ver comigo? O que tem a ver com o pecador? Tudo. Porque essa é a situação do pecador diante de Deus. A dívida do pecador com Deus, dívida de pecado, é tão grande que ninguém consegue pagá-la. Voltando lá para Mateus 18, versículo 25, vamos ouvir novamente. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Repare bem na expressão inicial do texto. Não tendo ele com que pagar. Ele não tinha como pagar. Não tendo ele com que pagar, essas palavras, irmãos, descrevem muito bem o pecador falido, espiritualmente falando, diante de Deus. Todos nós somos indigentes perante Deus, falidos totalmente. Não temos condições nenhuma e também não temos nenhuma possibilidade. Perante o Senhor, somos falidos por causa do pecado. A redenção da alma é caríssima e não há pagamento suficiente para libertá-la. Salmo 49, verso 8 e 9. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. A redenção da alma é caríssima. Ninguém tem recurso suficiente para efetuar esse pagamento diante de Deus, na contabilidade de Deus. E não tendo ele com que pagar, mas mesmo assim o devedor da parábola que Jesus contou teve uma atitude insana
diante do seu senhor e também credor. Tudo te pagarei. Versículo 26. Mateus 18, verso 26. Fique aberto aí, que nós vamos repetir vários textos aí que já foi lido. Nós não vamos sair muito daí, mas vamos repetir. Então vamos lá. Mateus 18, 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Vejam os irmãos, que coisa insana. Não tendo ele com que pagar, mas mesmo assim ele promete: tudo te pagarei, tudo te pagarei. Do mesmo modo, insana é a atitude do pecador em apresentar os seus recursos para Deus, a fim de quitar a sua dívida de pecado para com Ele. Essa atitude é insana, é até um insulto a Deus. Essa é a atitude dos homens, principalmente os religiosos, diante de Deus, que quer fazer alguma coisa para obter o perdão e a salvação. Irmãos, isso se chama religião. Mérito. É orgulho. É também insultar a Deus. É um deboche diante de Deus, quando lá o pecador apresenta as suas obras como moeda de pagamento da grande dívida, colossal dívida, monstruosa dívida de pecado. Tem um jargão muito citado por algumas pessoas, principalmente no meio religioso, que é o seguinte: tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, irmão. Mas não tem que pagar preço nenhum, porque o preço você não tem condições de pagar. Por isso Jesus veio. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não é pagamento da minha dívida com Deus, mas o recebimento, o receber do perdão concedido por Deus em Cristo, porque é tudo em Cristo. E não tendo ele com que pagar. Não tendo ele com que pagar. Essa situação falida inspirou o amor e a bondade e a misericórdia de Deus a nosso favor. Mateus 18, versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Você não tem condições de me pagar? Então,
dessa situação de miséria, de falência, inspirou esse senhor da parábola. E o senhor da parábola disse isso aqui. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. Por que movido de íntima compaixão? Se ele tivesse o dinheiro para pagar, não haveria compaixão. Mas ele não tinha, e nem tinha condições, e não teria nunca. Dessa situação, essa situação inspirou a compaixão daquele senhor. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida toda. A única saída para aquele servo devedor era essa que o Senhor fez: o perdão total, incondicional. Incondicional por quê? Porque ele não pediu nada de troca, não pediu favor nenhum, soltou, perdoou, pode ir. A única saída para o pecador é o perdão sem limite de Deus. Isaías 55, versículo 7. Eu gosto muito desse texto, onde fala que Deus é um Deus grandioso em perdoar. Deus, Ele não economiza perdão. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. A outra versão diz: é grandioso em perdoar. Alguém pode pensar, pode até dizer: eu acho que não tem jeito para mim. Do ponto de vista humano, não tem jeito mesmo. Como não teve jeito para aquele servo pagar a sua dívida. Mas do ponto de vista da condição de Deus em nosso favor, tem. Deus é grandioso em perdoar. Deus é riquíssimo em perdão. E o mais importante, Ele já nos perdoou. Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus em Cristo vos perdoou. A palavra também diz acerca do Senhor Jesus Cristo o seguinte: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, isto é, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados.
Primeira carta de Pedro 2:24. Aqui nós vemos que Jesus levou em seu corpo, lá na cruz, os nossos pecados. Vemos também que, além dele levar os nossos pecados em seu corpo, ele também nos crucificou com ele para o pecado, porque o texto também disse assim: nós mortos para o pecado. Jesus tirou os nossos pecados e nos fez morrer para o pecado, trazendo-nos libertação e perdão total. O perdão em Cristo tem a ver com a cruz. Deus determinou um ponto que temos que chegar para recebermos em nós o perdão de Deus. Tudo é Ele fazendo, tudo é graça. Porque eu também não tenho condições de ir a este ponto que Deus fixou para mim. Ele me levou lá. Vamos ao ponto estipulado por Deus. Isaías 22, versículo 14. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. A maldade, a natureza perversa, ímpia, maligna do ser humano, todo ser humano nasce com ela, essa natureza má, ela tem que morrer, porque a palavra de Deus acabou de nos dizer que essa maldade não será perdoada até que morrais. Onde é que temos que chegar? Temos que chegar na morte, até que morrais. Mas Jesus nos levou para a morte, morreu por mim e me fez morrer com Ele. É preciso apenas crer que Jesus é o preço, é o bom preço que foi efetuado na cruz com a sua morte, mas ao morrer, Ele também me fez morrer com Ele. Deus nos trata da seguinte maneira: perdoei toda aquela dívida. Mateus 18, 32. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Como que Deus nos trata? Deus nos trata da seguinte maneira: perdoei toda aquela dívida. Foi o que o Senhor disse ao servo em Mateus 18, 32. Perdoei toda aquela dívida. É assim que Deus trata cada um de nós. Está perdoado. Tudo em Cristo.
Não temos mais nenhum débito, nenhum déficit, nenhuma pendência, nenhum fiado na contabilidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós: perdoei toda a dívida. Não tem mais nada lá. Está tudo acertado na morte de Jesus Cristo na cruz e na nossa morte com Cristo na mesma cruz, no mesmo momento, porque quando Ele morreu, nós estávamos nele, com Ele morremos. Deus apagou a nossa ficha suja e escreveu nela a palavra perdoado. Eu também tinha ficha suja, e bem suja, mas Deus apagou e escreveu perdoado. Deus nos perdoou não porque houvesse alguma coisa em nós que Ele pudesse dizer: eu vou perdoar esse cara porque ele merece. Não, irmãos, não. O Senhor nos perdoou por sua infinita graça e misericórdia. Ele apagou o que fizemos e nos crucificou com Ele pelo que somos. Entenderam? Deus passou a borracha. O sangue de Cristo apagou o que fizemos e nos crucificou com Cristo pelo que somos, porque nós precisamos morrer pelo que somos. Só existe uma sentença para o pecador: a morte. Pecador bom é pecador morto, morto em Cristo na cruz. Morto em Cristo, morto crucificado com Cristo. Cristo nos colocou em seu corpo quando Ele nos atraiu a si na cruz. Com Ele fomos crucificados e morremos para o pecado. Nós não precisamos mais viver sob a custódia do pecado, nem refém das lembranças desagradáveis. Não. Nós não precisamos mais viver sob a custódia do pecado, nem refém das lembranças desagradáveis, lembranças pecaminosas. Não precisamos viver nos consumindo pela culpa e pela falta de perdão. O perdão de Deus age em nós, nos tornando semelhantes a Ele próprio. Agora que o amém tem que ser grosso, porque é agora que nós vamos saber se você de fato está desfrutando do perdão de Deus no seu interior. Por quê? Porque o perdão que nós recebemos de Deus age em nós, nos tornando semelhantes ao Senhor que nos perdoou.
ao Senhor bondoso. Mateus 18, 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Você vê? Eu fui perdoado. Deus me perdoou. Como que eu tenho que tratar o outro? Com perdão do mesmo jeito, com bondade, com amor, graça, porque eu recebi. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Não devias tu igualmente ter misericórdia como eu tive? A mensagem do Evangelho gera pessoas de coração igual ao coração de Deus. Nobre, gracioso, amoroso, misericordioso e perdoador. Fomos perdoados para perdoar. Agora, tem uma coisa importante que você precisa saber: ninguém tira perdão de si mesmo, mas com o perdão de Cristo perdoamos qualquer pessoa e qualquer coisa. Mateus 18, você pode ler o versículo 28 a 30 novamente. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aquele servo que teve uma dívida impagável agiu vergonhosamente e perversamente com alguém que lhe devia uma ninharia, alguém que devia para ele alguns couros de ratos. A gente diz assim, né? Alguém que devia uma ninharia, devia uns trocos. Diz o texto que era 100 dinheiros, 100 denários. O coitado chorava aos seus pés, como ele chorava aos pés do seu Senhor. Mas ele não se comoveu. Dizia ele: paga. Equivale dizer o seguinte: não te perdoo, não vou perdoar. Você conhece gente assim? Não, eu não vou perdoar, não vou perdoar. Servo perverso é você, seu ímpio, não vou perdoar. Paga ou eu te mato na unha. Foi maligno no coração e também no proceder. O rei da parábola era bom, generoso e riquíssimo em perdoar. Aquele servo
não tinha perdão para oferecer. O que ele tinha? Ele tinha mágoas. Você conhece gente que tem mágoa? Ele tinha ódio. Você conhece gente que tem ódio? Ele tinha ressentimento. Ele tinha vingança. Só mesmo uma pessoa aferrada na sua natureza pecadora, perversa e maligna, se vinga, se ressente e age impiamente e impiedosamente com os outros. Irmãos, Deus trocou o nosso coração por um novo coração, o coração dele mesmo, a natureza dele mesmo, porque é Cristo em nós vivendo a sua vida, a sua natureza, o seu coração, o seu caráter. O coração de Deus é perdoador. E se nós somos portadores do seu coração, também somos perdoadores. Muito importante isso. O coração de Deus é perdoador. E se nós somos portadores do seu coração, também somos perdoadores. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você viu? Jesus agora sai da parábola, sai da história que ele estava contando e vem para a prática, para a realidade dos discípulos. Ele diz assim: assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração, porque perdão é uma questão de coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se do coração não perdoardes. Irmãos, essa capacidade de perdoar nos é dada por Cristo, que está em nós e em nós ele vive. É o perdão de Cristo se manifestando em nós e através de nós. Deus me dá condições no meu coração para perdoar com o perdão que Ele me perdoou em Cristo. Tu devias proceder igualmente, disse o rei. Qualquer ofensa tem que ser perdoada. A graça de Deus nos capacita a agirmos não por impulso, mas por escolha graciosa e perdoadora. É assim, irmãos, não é impulso. É uma escolha que a gente faz no coração por causa da graça. Eu vou amar aquela pessoa, eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia com ela, porque é Cristo, é a vida de Cristo em nós. É uma decisão. A distância do homem em relação a Deus está no coração. Está no coração. Deus está presente aqui. Mas a distância entre o homem pecador e Deus
é muito grande, mas é uma distância que está dentro dele, é uma distância que se mede no coração. Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo, disse Jesus, se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração está longe de Deus. Você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode orar, você pode cantar, e ainda assim ter o coração muito longe do Senhor. Porque essa distância, esse longe que aparece no texto, é em termos de semelhança. Se você não tem o coração dele, se o coração que está aí é o velho coração, é diferente do coração do Senhor, está longe dele, muito longe em termos de semelhança. A mensagem do Evangelho muda o nosso interior profundo e muda a semelhança do Senhor, de Deus, de Cristo. Se eu não perdoo os meus algozes, já estou antecipando um pouco do meu inferno. Eu disse isso para uma pessoa. Ela disse, mas eu não consigo perdoar, eu estou vivendo o inferno. Eu falei, então, você já está antecipando um pouquinho do inferno em você aí. Se eu não perdoo os meus algozes, já estou antecipando um pouco do inferno. Já. Mateus 18, 32 ao 34. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Preste atenção no texto, que você verá o seguinte: o servo malvado, mau, foi tratado pelo rei bondoso, pelo que ele era, e não pelo que ele fazia, justamente porque ele era mau. Foi por isso que ele foi tratado. O que ele fazia era em decorrência do que ele era. Ele nunca deixou de ser mau no caráter, ele nunca deixou de ter uma natureza má, ele nunca deixou de ser impiedoso e ser ímpio. Então o que ele fazia era em decorrência do que ele era. Primeiro livro de Samuel 24, versículo 13. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Dos perversos procede o quê?
perversidade. O que é que sai do perverso? Sai perversidade. Dos ímpios procede o quê? A impiedade. Do santo procede a santidade. Mateus 18:31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Este texto é importante para nós. Diz aí: vendo, pois, os seus companheiros o que acontecia, o que ele estava fazendo com outro servo que devia uma ninharia para ele. Ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor. Vendo significa que aquele servo estava sendo observado. Irmãos, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados pelos demônios, pelo mundo espiritual, pelos anjos. Estamos sendo observados aqui no grupo. Estamos sendo observados pela sociedade. Estamos sendo observados pelos nossos companheiros de trabalho. Onde quer que seja, nós, nascidos de novo, estamos sendo observados. A nossa vida cristã está sendo observada. Que digam de nós: vocês são tão diferentes, são parecidos com Jesus Cristo. Vocês são portadores da paz, do amor, da graça, do perdão, da pureza, da santidade de Cristo. Mateus 18, versículo 34 e 35. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você vê, a coisa é séria. Note que o rei não estava irado com o servo por causa da fabulosa dívida que ele lhe devia e que foi perdoada. Não, mas sim por causa da maldade daquele servo, mas por causa da natureza má daquele servo, por causa da ingratidão em face do grandioso perdão que lhe foi oferecido, mas ele não recebeu dentro dele, no coração. Por isso o rei estava irado, porque Deus está irado com a natureza perversa das pessoas. No coração, aquele servo rejeitou o perdão do rei. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Pergunto para vocês: quando aquele servo iria sair da prisão, do castigo? Quando? Se o rei disse para ele: você não sai enquanto não pagar. Você lembra que a dívida dele era impagável? Ele não ia sair nunca.
Você não precisa ir para o inferno, mas se você irá para o inferno por sua conta própria, por não ter aceitado o perdão de Deus, o que Cristo fez na cruz por nós, Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, nos fez morrer com Ele, nós fomos ressuscitados com Ele, e Ele ressuscitou para viver em nós a vida dEle, e se você rejeitar isso, você terá que ir como o servo foi para o castigo também. Você não precisa ir para o inferno, mas se for para o inferno, nunca sairá dele. Aquele servo ímpio foi entregue para ser castigado, até que pagasse tudo o que devia. Mas como? Ele já tinha sido perdoado porque não tinha como pagar. Jesus fez tudo por nós. Não só fez, mas Ele também se tornou o nosso tudo, vivendo em nós. Mas se você não receber pela fé o que Cristo fez por nós e o que Ele é por nós, o seu fim será como ao do servo mau. Que Deus tenha misericórdia de nós.